Fala pessoal, seja bem-vindo a este canal. Muito obrigado por cada um que tem se inscrito no canal, tem deixado o seu comentário e tem também compartilhado. Isso ajuda demais a gente dar continuidade a esse trabalho, a esse projeto, até mesmo esse sonho, ok? Hoje eu quero falar algo que é muito interessante e muito sério também, sobre ambiente externo versus ambiente interno. Ambiente na vida da pessoa versus o seu ambiente interno. E isso é algo muito sério. A gente vê que todo mundo carrega um ambiente dentro de si. De alguma forma tem um estado dentro de você, que seja bom, ruim ou médio, mas tem um ambiente aí dentro de você. É só você que pode cuidar e guardar desse ambiente. Eu quero trazer uma passagem bíblica que ilustra muito bem isso. Dentre várias passagens bíblicas, eu quero falar a respeito de Jó. Jó viveu a situação, a história dele é muito famosa, né? Mas tem no capítulo 19 de Jó, ele é chocante, ele é assustador. É até difícil de a gente imaginar o que Jó de fato ali passou. A gente lê e é difícil a nossa mente ter essa compreensão de fato como que foi. Mas olha só, Jó, ele tinha um ambiente dentro dele, a qual ele se comporta de um jeito aqui que é algo assustador e é algo que a gente pode aprender hoje com a vida de Jó, beleza? Então vem comigo aqui aprender a respeito de Jó. A gente vai falar sobre o capítulo 19 do livro de Jó. Eu separei alguns versículos aqui para o vídeo não ficar muito extenso, então a gente não é aquele estudo aprofundado, a gente só vai extrair aqui para falar a respeito desse ambiente. Olha só, então Jó estava vivendo uma situação bastante complicada. Ele estava até mesmo com uma certa doença no seu corpo. Estava vivendo ali as consequências, né? Que no início do livro de Jó, a gente vê ali que ele, de fato, era um toque do inimigo sobre a vida dele, né? O inimigo estava atuando sobre a vida dele, porque Deus ali na história de Jó havia permitido, mas só falou com o inimigo assim, não tira a vida dele, mas deixou ele tocar na vida dele. E aí, Deus usa a vida de Jó para provar até mesmo para o inimigo que Jó não ia negar o próprio Deus. Então, independente da situação que Jó estava passando, ele não negou o seu Deus, ele não negou o seu inimigo ali na sua totalidade. Ele tinha ciência do que estava acontecendo, mas ele manteve a sua fé em Deus, e a gente vai ver aqui isso no capítulo 19 de Jó. Lembrando que esse vídeo a gente vai estar falando sobre ambiente interno versus ambiente externo, e ambiente também de outra pessoa versus o seu ambiente, beleza? Olha só, no capítulo 19, já no versículo 1, diz assim: então respondeu Jó. Jó aqui estava respondendo o que os amigos dele tinham acabado de meter o pau nele, falou mal dele e outras coisas no capítulo 18. Então no capítulo 19 o Jó ele traz essa resposta. Olha o que Jó estava passando. Jó fala assim, ó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantarei com palavras? Ou seja, até quando vocês vão ficar me criticando, me afligindo, ou seja, acabando comigo em palavras, né? Versículo 3 diz assim, ó: já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonheis de injuriar-me? Ou seja, os amigos estavam acabando ali com o próprio Jó. Jó estava recebendo crítica da situação que ele estava passando e vivendo. Entenda uma coisa, antes de a gente dar continuidade aqui: pessoas que vão te criticar são aquelas pessoas que não faz o que você faz. Guarda isso. Você só vai receber crítica de quem não faz ou não está fazendo o que você está fazendo, beleza? Toda vez que você fazer algo que os outros não fazem ou não tem coragem de fazer, você vai ser criticado. Então não se preocupe muitas das vezes com certa crítica ou com certo tipo de pessoas que te criticam, porque elas não têm coragem de fazer o que você faz. Então vamos lá. No versículo 4 diz assim, ó: embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Ele tá falando assim, então gente, vocês estão me criticando, vocês estão falando isso de mim, mas se eu tiver errado, o erro vai estar comigo, né? Ou seja, ele já estava sofrendo as consequências do erro dele. Ele fala assim, ó, no versículo 5: e se queres engrandecer-vos contra mim e me ergui pelo meu opróbrio? Ou seja, vocês estão querendo crescer em cima de mim pelo que eu estou passando, pelo que eu estou vivendo? Escuta outra lição que a gente aprende aqui: as pessoas vão tentar te avaliar na sua situação ou no ambiente que você esteja vivendo pior da sua vida, ou complicado da sua vida. Quando você erra, a pessoa tenta te avaliar. Agora entenda uma coisa: a crítica das pessoas quando você está, vamos dizer assim, na parte negativa ou no erro, não determina quem que você é, beleza? Você tem que saber quem que você é e ponto final, independente do que os outros acham ou falam a seu respeito, né? Aqui Jó fala: vocês estão querendo crescer em cima de mim, ou seja, porque ele tá vivendo na pior, pessoas vão achar que é melhor ou maior do que você, porque você está passando por uma situação ruim, mas isso não determina quem é você. No versículo 6 ele fala assim, ó: sabeis agora que Deus é que me oprimiu e com sua rede me cercou. Ou seja, ele tá falando assim, espera aí, vocês estão querendo crescer em cima de mim, mas tudo que eu tô vendo aqui é um propósito de
Deus. Tudo que eu estou vivendo aqui é uma ação de Deus. Então, ou seja, ele não se diminuiu porque ele estava vivendo uma situação difícil. Não se sinta menor do que ninguém. E se não sentir menor do que ninguém, não é agredir ninguém, não é discutir com alguém. É só você se posicionar no que você é em Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. E ninguém pode tirar isso de você. Beleza? Então se posiciona. Não desça da onde, não saia da onde Deus te colocou. Não saia e não perca aquilo que você é diante de Deus. E aí a gente vem aprendendo mais aqui. Então a gente vê que ele estava sofrendo altos repúdios aqui dos seus amigos, dos seus colegas, vamos dizer assim, as pessoas em sua volta. Então isso mostra também que quando você está na pior, quando você está vivendo uma situação difícil, vai aparecer pessoas para poder te criticar, para poder te avaliar, para poder determinar quem que é você. E muitas das vezes, guarda isso porque é muito sério. Pessoas vão querer usar o nome de Deus para poder acabar de te jogar no buraco. Pessoas vão querer usar o nome de Deus para te empurrar mais para baixo. Entenda uma coisa. A Bíblia diz assim, pra gente falar unicamente palavra que seja boa, que saia da vossa boca, né? Palavra que seja boa para edificação. Palavra de edificar, edificação, vem da palavra de edifício, ou seja, palavra que vai te levar você de um patamar até um outro patamar. São palavras que vai colocar você para cima, em direção ao Senhor. Que são palavras que geram vida, ok? Então, quando você estiver na pior, vai aparecer, pode aparecer, pessoas falando o nome de Deus para tentar te jogar você mais pro buraco. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela é unicamente boa para edificação, de traz libertação e restauração. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, é do Senhor. Seguindo aqui essa passagem, então a primeira parte a gente viu aqui que ele soube se posicionar. Por mais que ele esteja em uma situação ruim, ele soube se posicionar sem denegrir ninguém. Ele apenas se posicionou, falou, vocês estão querendo crescer em cima de mim porque eu estou vivendo isso aqui? E outra coisa, vocês vão ficar me criticando aí porque eu estou vivendo uma situação ruim, né? Então ele se posicionou. Quando a gente pulando pro versículo 15 em diante, olha como que estava a vida dele. Além dele receber essa primeira parte que a gente leu, a segunda parte diz assim, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, a fim de ser estrangeiro aos seus olhos. Ou seja, nem mais as pessoas que abrigavam na casa dele conseguia identificar e ter uma clareza dele, de tão desfigurado ele estava, de tão situação ruim que eles estavam vivendo, a tal ponto do versículo 15 de falar assim, a fim de ser estrangeiro aos seus olhos. Então no versículo 15 ele estava assim tão desfigurado, ele estava sofrendo tanto que ele parecia estrangeiro aos olhos do que se abrigam ali na casa dele. Seguindo ainda no versículo 16 ele diz assim, chama o meu criado e ele não me responde. Olha aí, tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Então, ou seja, ele está pedindo ajuda para o seu servo, ninguém ajuda ele. Ele tem que suplicar por ele mesmo. Deu para entender? A situação que ele está vendo é que ele está isolado, está sozinho. Ele é estranho da casa. Agora os servos dele não podem mais ajudar ele, não tem como ajudar ele porque ele pede por ajuda e ninguém ajuda ele. Versículo 17 diz assim, o meu hálito é intolerável à minha mulher. O hálito dele era intolerável à sua mulher. Tem mais assim, pelo mau cheiro, sou repugnante aos filhos da minha mãe. Então agora ele já tá sofrendo aqui o repúdio da esposa por causa do mau hálito. Repúdio assim, não tinha nem como a esposa dele ficar perto dele, de tanto mau cheiro, de tanto mau hálito. Então agora também, no versículo 17, ele diz assim que o mau cheiro é repugnante aos filhos da mãe dele, ou seja, ele estava agora sofrendo esse certo repúdio dos próprios filhos. Então primeiro, ele não tem ajuda de servo, né? Que é onde ele tinha autoridade, ele já não tem mais autoridade naquilo que teoricamente ele tinha autoridade. E agora ele não tem mais como a esposa dele ficar perto dele. Meu irmão, a gente passa por situação que todo mundo às vezes nos abandona e só a esposa fica com a gente. Agora aqui não tem nem como a esposa dele ficar perto dele. Aqui ele tá sofrendo repúdio também da esposa e agora também dos irmãos, dos filhos da mãe dele. Olha que triste. Olha no que ponto que chegou. Por isso que eu estou falando, e a gente vai entrar mais aqui a fundo, a importância de você cuidar do seu ambiente. Deu pra entender? Na primeira parte, a gente viu que Jó se posicionou, guardando assim um ambiente que estava dentro dele, guardando o valor que ele tinha dele mesmo. Ele continuou tendo valor em meio a críticas, em meio a palavras dos seus adversários, dos seus amigos que seja, né? No sentido, entre aspas, amigos ali. Então olha só, no versículo agora 18, ele fala assim, até as crianças me desprezam e querendo eu levantar-me, zomba de mim. Então, sofrendo vários repúdios ali, né? De servo, esposa, irmão, agora até as crianças zomba dele. E aí, meu irmão, você sabe que
criança pra poder zoar é terrível, né? Então olha só, versículo 19 diz assim, ó: todos os meus amigos íntimos me abominam. Olha aí, até os que eu amava se tornaram contra mim. Então até as pessoas que ele amava se tornou contra ele. Os amigos dele também se tornou contra ele. Olha que situação que ele chegou. Então não sei o que você tá passando ou vai ou pode estar vivendo. Uma coisa é certa, você tem que cuidar do seu ambiente. A gente vai ver isso aqui na última parte. Você tem que cuidar do seu estado emocional, do seu estado espiritual. É você que cuida do seu ambiente. A gente vai ver isso aqui mais na frente. Olha só, versículo 20, pra gente encerrar essa segunda parte. Ele fala assim, ó: os meus ossos se apegam à minha pele e a minha carne salva-me só com a pele dos meus dentes. Olha aí, ou seja, ele estava no osso. Ele perdeu todo aquele vigor. Ele não tinha vigor. Como ele diz aqui no versículo acima, ele tenta se levantar e as crianças riem dele. Não é verdade? Então, olha a situação que Jó estava vivendo. Você tem que cuidar do seu ambiente. Agora, 25 em diante, a gente vai pular para a terceira parte e a gente vê a importância de você cuidar do seu ambiente. O ambiente externo não pode influenciar o seu ambiente interno. Tem mais. Olha que interessante. Muitas das vezes, o seu corpo físico pode estar enfermo, pode estar com febre, pode estar com alguma enfermidade, mas o seu estado espiritual, emocional, a sua mente não pode ser contaminado. O apóstolo Paulo, ele fala assim, quando eu olho para minha carne, eu sou escravo do pecado. Mas quando eu olho para o meu homem interior, sabe, para o meu coração, para minha mente, eu sou servo, eu sou escravo do próprio Cristo Jesus. Ele tem prazer na lei do Senhor. Então você tem que cuidar do seu ambiente emocional, do seu estado espiritual. Depois de sofrer ataque dos seus, entre aspas, amigos, de perder a ajuda de servo, de esposa, de irmão, de também de até mesmo as crianças, de perder tudo, de ver ali o seu corpo se secar, ele diz assim no versículo 25, ele fala assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então olha só, mesmo ele sofrendo crítica de todos que estavam em sua volta, que se diziam ser seus amigos, ele perdeu todo o privilégio que ele tinha antes, que era ajuda de servo, estar ali perto da sua esposa, os irmãos, até mesmo as crianças. Ele fala o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Olha só, olha que posicionamento Jó teve, olha como Jó soube se posicionar. Ele tem a certeza que o Redentor dele vive. Meu irmão, você tem que ter a certeza, independente do que você está passando ou vivendo, que o seu Redentor, Jesus, o próprio Cristo, ele vive e habita em você. E ele diz assim, ó: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que interessante agora no versículo 26, e ele fala sobre agora relacionamento e intimidade. Ele fala assim, ó: depois, revestido esse meu corpo da minha pele, olha aí, então agora ele já tá falando, depois do meu vigor, depois de eu estar restaurado, ou seja, ele estava vivendo uma situação péssima, ruim, mas ele sabia que Deus poderia mudar e que as coisas iriam acontecer e que Deus ia mudar a vida dele. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha o que ele tá falando. Ele sabe que o Redentor dele vive e ele sabe que Deus iria restituir a carne dele, iria restituir a vida dele e ele ia ver o próprio Deus. E ele diz mais no versículo 27, ele diz assim, ó: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não os outros. De saudade me desfaleci o coração dentro de mim. Olha só, então ele tá falando, os meus olhos que vai ver ele e não o outro. Meu irmão, olha só a importância. Você tem que guardar do seu estado, o seu ambiente interno, o seu estado emocional. O seu ambiente interno vai determinar o posicionar seu em Cristo. Olha só como que isso é forte e como que isso é interessante. A Bíblia diz assim, que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em nós. Então quando eu falo de você cuidar do seu ambiente interno, é você cuidar e preservar o Espírito Santo dentro de você. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Então você tem que cultivar essa presença de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo é uma manifestação do céu aqui na terra. O Espírito Santo é uma manifestação do céu na sua vida. Então cuida do seu ambiente interno. Não deixa nada arrancar isso de valor. A Bíblia diz assim, como que isso também dá uma influência muito forte sobre as nossas vidas. A Bíblia diz assim, ó: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está em nós? É esse ambiente do céu. É esse ambiente do próprio Deus que está sobre as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Então cuida desse ambiente. Como que você cuida desse ambiente? Guardando a palavra, oração, relacionamento, tendo experiência, como Jó falou, os meus olhos vão ver o Senhor. Aquele não abriu mão dele ver Deus. Então ele soube se posicionar na primeira parte, diante das críticas. Ele soube reconhecer na segunda parte o que ele perdeu, os privilégios que ele tinha, e agora ele perdeu, que era servos, irmãos, a esposa, até mesmo as crianças que ficavam ali zombando dele, e o vigor que ele tinha. Ele soube reconhecer isso tudo. E ele também soube reconhecer que Deus ia mudar a história dele, que os olhos dele iam ver o Senhor, e ele ia ter um relacionamento com o próprio Deus. Em momento nenhum ele negou aqui ao Senhor no capítulo
capítulo 19. Então que eu e você venha ter a fé de Jó, a esperança de Jó, o posicionar de Jó, o comportar como Jó teve sobre as adversidades. Beleza? Meu irmão, vou ficando por aqui. Eu te peço mais uma vez que você compartilha esse vídeo, seja um patrocinador. E se Deus falou algo aí no seu coração, na sua vida, deixa o seu comentário aqui, beleza? Mas antes de a gente encerrar, quero declarar a palavra de Deus aqui sobre a sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 em diante, que diz assim: eu profetizo isso sobre a sua casa, sobre a sua vida, que diz assim, ó: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo seja conservados e íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, ao qual também o fará. Fica em paz, que o Senhor possa guardar a sua vida e tá tratando também sobre a sua vida, sobre o seu coração, tudo isso aqui que a gente tem falado. E lembre-se sempre, se eu não falei algo aqui, mas isso veio na sua mente, é porque Deus está querendo tratar isso na sua vida. Fica em paz, Deus te abençoa, tamo junto.